Olá, senhores. Vamos ao vídeo 300, criação dos reptilianos. Eu já fiz vídeos falando dos reptilianos, né? Mas eu creio que não dei todas as informações. Agora eu não sei a fonte, porque eu encontrei aqui umas anotações, um caderno antigo, e na ocasião que eu anotei, não coloquei a fonte da minha pesquisa. Bom, então vamos lá. Quem criou, onde foram criados os reptilianos? Foi no planeta chamado Alme, sei lá, Alme. Alme não, é N. Coisa estranha. A janela está fechada? Peraí. Tá. Tem um cheiro de éter aqui dentro? É espírito que está aqui. Agora desapareceu o cheiro. Coisa estranha. Não é estranho, ó. Agora, só porque eu falei, desapareceu. Pronto. Eu não vejo nada. Cheiro de éter forte, forte. Ou será que era para me adormecer? Impressionante. Como eu vou falar dos reptilianos, talvez tenha algum reptiliano aqui querendo me... né? Que agora parou, só porque eu falei. Que coisa. Impressionante, gente. Impressionante. O cheiro fortíssimo aqui. E passou. Se passou, então não era um ser de luz que viesse fazer alguma cirurgia em mim, né? Lógico. Senão eu não iria embora, né? Então, eles foram criados no planeta ALN, que se situa na constelação de Órion. Órion, que é a famosa Três Marias. Lógico que essa constelação tem muito mais estrelas, mas se a gente olha para o céu, aqui dava para ver quando eu era criança, morava mais alto, então ele tem assim 3 estrelas seguidas, fora as outras. Então ela é apelidada de as Três Marias. Se situa o planeta Allen, alienígena, Allen, se situa na constelação de Órion. São seres, os reptilianos são seres híbridos. O que é um ser híbrido? É um gene de uma raça misturada com outra raça. Nós também somos, muitos não vieram diretos, quer dizer, muitos foram aqui feitos com gene de um, gene de outro, né? São seres híbridos. Quem os criou foram os Carians, os seres extraterrestres Carians. Bom, mas quem são esses Carians? Então vamos lá ver quem são eles. Pesquisei há pouquinho. Os Carians pesquisei agora. A minha fonte não está, foi da internet, foi rápido. Os Carians vieram do universo dos felinos, de Sirius A, porque Sirius tem várias estrelas, tem Sirius B, tem Sirius A,
Sirius A. Caens. Então, os reptilianos foram feitos pelos Caens que vieram de Sirius A. Que é o universo dos felinos. São seres altos e têm características de pássaros, então eles são semelhantes aos pleiadianos. Ou será que esses caras seriam os atuais pleiadianos, né? De repente. De repente são, né? Porque tudo muda de nome. Se, por exemplo, se esses caras saíram do universo deles e foram para outro universo, eles aí adotam outros nomes, conforme o universo que estejam. Eles protegeram os lirianos primitivos dos répteis, porque os répteis queriam acabar com os lirianos e eles não deixaram. Criam sistemas de malhas energéticas, rede magnética, né? Energéticas, de sustentação, portões estelares, portais, são engenheiros magnéticos, e os felinos são engenheiros genéticos. Então, os caras trabalham com magnetismo e os felinos com genética. Os caras deixaram uma marca deles, que são os fênix, águia, corvo e o falcão. Não usam armas assim, essas armas para matar, né, para destruir. Mas usam mais a sua energia para bloquear portais, bloquear a entrada e saída de um planeta ou dimensões. São guardiões, né? E isso existe, porque me aconteceu num centro que eu estava desenvolvendo, era um centro cruzado. Ia tudo que era, vamos dizer, tipo de guia, quer dizer, guia da luz, outros que não eram muito e tal. Agora eu sei que não eram muito da luz. Na ocasião eu não sabia nada. Ia lá. E eu, como em casa eu já, meu corpo já recebia alguma coisa, estremecia, e principalmente quando eu colocava as mãos assim, então eu já estava lá há muito tempo, né? E nós ficávamos em pé, e as pessoas sentadas para a gente dar passe. Os que estavam desenvolvendo só ficavam atrás da pessoa, a gente não dava passe. Mas aí eu disse, mas pô, o que é que eu estou fazendo aqui? Lá em casa eu já mexo a minha mão, ela mexe sozinha. Aí eu peguei a pessoa de costas, estava ali, eu fui assim, fui botar. Quando eu coloquei a minha mão aqui, uma barreira, a minha mão não ia. Eu não sentia força, eu não sentia parede, eu não sentia nada. Eu aí disse, será que alguém notou? Eu olhei para o lado, para o outro, para os outros médicos, mas eles estavam lá. Aí eu tentei pela segunda vez. Eu falei, não, eu vou tentar de novo. Nada. Aí, quando eu fui na semana seguinte, fiquei na minha, né? Fiquei quietinha lá. O tempo foi passando e um belo dia a dirigente do centro disse, fez assim mesmo, dê um passe nesta pessoa que está aí à sua frente. Aí eu comecei a dar passe. Então, é esse tipo de energia que os caras usam. Bloqueia, né? Uma energia que bloqueia. Os reptilianos que foram criados aí pelos caras, com o tempo,
com o tempo, tornaram-se tecnicamente superiores. Fizeram viagens a outros planetas. São seres conquistadores e guerreiros, mas procuram alguém que os lidere. E até a presente data, isso foi no ano 2014, são liderados pelos draconianos. Aparência dos reptilianos: vários tamanhos e cores e tipos. Podem ser verdes, marrons, bronze, negros ou vermelhos, ou uma combinação de qualquer uma dessas cores. Seus olhos podem ser verdes ou vermelhos. A pele é escamosa ou lisa e fria ao toque. Ela é fria ao toque. Eu já tive a oportunidade de colocar a mão num lagarto deste tamanho pequeno, porque estava no ombro de um cara aqui no bairro onde eu moro e tinha aquele lagarto por estimação. Ele saía na rua com... Eu fiquei assim com medo, ele dizia para mim, pode botar a mão, pode botar a mão. Eu tinha curiosidade, né? Mansinho, o lagarto. Frio, parecia que estava na geladeira. E aí os reptilianos são assim. Então, dizem que as pessoas que têm uma temperatura abaixo, fora do normal, devem ser reptilianas reencarnadas ou têm gene reptiliano. Houve uma época em que a minha temperatura ia a 36, quando eu colocava, mas eu não me sentia mal. Será que eu sou reptiliana? De repente, né? Mas se eu for uma reptiliana, eu sou da luz, né? Não sou igual a eles. Bom, seus olhos podem ser verdes ou vermelhos. A pele é escamosa ou lisa e fria ao toque. 2 pernas, 2 braços. Alguns têm garras, outros têm rabo. Possuem 5 sensações dos 5 sentidos, mas não todas as emoções. Moradia oficial deles, constelação de Órion, e também ocupam uma estrela vizinha, denominada Sigma Draconi. Vou escrever aqui. Mas o Órion também é habitado, outras estrelas de Órion é habitada por outras estrelas de Órion é habitada por seres que servem à luz, né? Sigma. Draconi. Então, a moradia deles é na constelação de Órion e também ocupam a estrela vizinha, denominada Sigma Draconi, onde o povo Draco vive. Ah, então é porque eles eram vizinhos, por isso que eles têm esse contato, viu? Esses reptilianos de Órion acham-se no direito de colonizarem qualquer planeta ou estrela que desejarem. Se houver uma raça não reptiliana presente, eles têm consentimento do Conselho de Órion de eliminar seus habitantes. Aqui na Terra, as cobras e lagartos estão ligados a eles. O hábito de comer carne
foi colocado na Terra pelos reptilianos e draconianos. O berço da raça reptiliana se encontra em Rigel. Rigel, conhecida por Beta Orionis. Beta, mesma coisa. Beta Orionis. Então, o berço da raça reptiliana se encontra em Rigel, conhecida por Beta Orionis. Fica na estrela da região central da constelação de Órion. Dizem que esses seres foram construídos para sobrevivência biológica, mental e emocional nas piores condições geológicas e ambientais de existência. Deve ser quando é criado um planeta novo, que em uma vida assim como a gente, né, consegue, né, a sobrevivência, então tem esses seres, como aqui também teve os dragões, né? Os draconianos são chamados também de dragões. Tiveram vários tipos de dragões e depois sumiram, né? Ou foram mortos, ou por catástrofe, ou também alguns foram encontrados com uma perfuração. Então, alguns foram mortos, né? Quando se inicia um novo planeta, é necessário ter uma adaptação geológica e as primeiras formas de vida que irão suportar as intempéries das alterações geológicas são os insetos e depois os répteis. Foram criados e escolhidos propositadamente a fim de criarem os impérios das super-raças e superpotência. Existem os insectoides, que são seres em forma de insetos gigantes que são predadores. Os reptilianos e insectoides não têm sentimentos. Isto faz parte de uma matriz genética original. O QI de um reptiliano inferior é 600 a 700. O ser humano dificilmente chega a 100. O QI de um reptiliano superior é de 2.600. Eles se regem pelo lado esquerdo do cérebro, sem emoções. Eles não usam o lado direito, só esse. São seres agressivos. Tiveram contato com o governo em 1947 nos Estados Unidos. Mostraram boas intenções, mas com o passar do tempo, traíram tudo que haviam oferecido anteriormente. Traíram a confiança que os humanos tinham sobre eles. Fizeram o mesmo quando se refugiaram na Terra. Rigel já foi uma civilização similar aos nórdicos, mas como foram atacados pelos alfa-dracones, pelos draconianos, pelos alfa-dracones espertos em guerras, em infiltração, em manifestação, e então os reptilianos foram envolvidos mais ainda por essas energias. Há bases de reptilianos na Lua, bases subterrâneas deles na Terra. Também há bases submarinas, seres nefastos, destrutivos.
são aliados com agentes governamentais americanos para o desenvolvimento de vírus e bactérias. Usam técnicas para controle da população. Os reptilianos que estão em forma humana necessitam, uma vez por semana, se alimentar de sangue humano. Outros se alimentam de humanos vivos, órgãos e carne humana. Fazem sacrifícios humanos antes de comer suas vítimas. Aquela história que vocês conhecem sobre feitiçarias e os atos satânicos foram introduzidos pelos reptilianos. São submissos aos draconianos. No entanto, comandam os greys cinzas. Comandam os espíritos que habitam o pior umbral. Eles têm o poder de ler as mentes humanas. Quando hostilizados, se vingam. Os que não estão em forma humana, que vivem na Terra, habitam as bases secretas no subsolo do planeta. Alguns têm contato sexual com humanos e seus filhos nascem estéreis. Não produzem filhos, os filhos deles. Não engravidam, não fazem filhos. Em Órion, há estrelas habitadas por reptilianos neutros. Nem são bons, nem são maus, esses reptilianos. No entanto, alguns acabam sendo manipulados pelos reptilianos da não-luz e pelos draconianos. Reptilianos se alimentam de energias do medo, da raiva, da mágoa, tristeza, ódio que os humanos transmitem e aproveitam essa situação enfraquecedora dos humanos e manipulam suas mentes. E assim conseguem dominar a população que não se dá conta que está sendo manipulada. Bom, vou acrescentar, porque tem um rapaz que se comunica comigo, ele diz que já foi reptiliano, também já foi igreja, já nasceu aí nesses lugares. Ele confirma que os reptilianos se alimentam de seres vivos. Lá no planeta deles, vendem carne humana para eles comer, cérebro. Como a gente no açougue tem o boi, pedaço, né? Vários pedaços do boi, do cérebro, então eles também fazem isso. E a morte do humano para isso é horrível, né? Eles matam. Eu imagino que cortam as pessoas vivas, né? Para ele dizer que é um horror. Ele diz que quando vivia lá ele não queria comer carne, ele tinha pena quando ele via fazer isso, essas coisas. Mas a gente sabe hoje que muitos reptilianos se voltaram para a luz, deve ser esses reptilianos neutros, né? Lá de uma outra estrela, e que ajudam os seres de luz. Muitas pessoas que tiveram contato, que entraram em naves, relatam que viram reptilianos. Mas não foram abduzidos, quer dizer, eram reptilianos, então, que eram da luz. Porque, geralmente, eles perguntam se é para colocar algum chip, eles dizem o porquê e perguntam à pessoa se permite. Se a pessoa disser que sim, tudo bem. Se a pessoa disser que não, eles também não insistem, não colocam. Bem, pelo menos eu tenho essa informação das pesquisas, né? O mesmo procedimento deles se alimentarem do medo, da energia da mágoa, da tristeza, do pânico. O mesmo acontece com os magos negros. Os magos negros também se alimentam
dessas emoções, do medo, emoções negativas, o medo, tristeza, angústia, raiva, etc, etc. Mesmo. E eles têm poder, eles também colocam os chips, assim como os magos negros. Então, eles têm... Por quê? Porque os magos negros foram alunos dos draconianos. Os reptilianos também, né? Foram aprendendo com os draconianos. Bem, senhores, é isso aí. Eu estou falando assim um pouco mais estranho, porque para falar mais alto, aí a voz da gente fica um pouco assim, parece ficar irritada, né? Eu não gosto nada de... Mas pessoas que não escutam, porque a minha voz é baixa por natureza. E quando eu viro ali, eu já notei isso. Depois que me chamaram a atenção, eu notei que quando eu me viro para lá, não alcança o alto-falante do computador, não alcança a voz, fica baixo. Então é só isso por hoje, senhores. Não, mas não sintam raiva não, hein? Não façam como eu que batia de frente, hein? Não fiquem com raiva, não fiquem com coisa nenhuma, porque aí eles vêm e fazem o que fazem. Quando você estiver dormindo, eles fazem o que quiserem com vocês. Então, vamos em frente.